O pessoal tá começando a entrar na sala. Uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Acompanhe SoftSul, em parceria com a BVK Advogados. Esse mês a gente vai tratar o assunto que eu preciso para estar adequado à LGPD. E quem vai apresentar o nosso tema hoje são as nossas convidadas, a Angeline Kremer Grando, que é a advogada coordenadora da BVK Advogados, pós-graduada em contratos e responsabilidade civil, com especialidade em privacidade e proteção de dados. E a Daniela Foiato Michel, advogada civil da BVK Advogados, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil e cursando LLM em Direito de Negócio. Então, temos duas grandes especialistas aí na área, né? Eu espero que vocês aproveitem bastante essa oportunidade e vão encaminhando as perguntas de vocês aí pelo chat. E ao final da apresentação, a gente vai conduzindo as perguntas aí para as nossas convidadas e interagem bastante a comunidade. E a palavra das meninas. Bom, pessoal, meu nome é Daniela, então eu sou advogada civil do BVK Advogados. Nós gostaríamos primeiramente de agradecer a presença de todos, agradecer a parceria aí da SoftSul em estar disponibilizando esse espaço para que a gente possa falar sobre esse tema, né, que é tão importante, que está tão em alta agora, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu vou passar nesse primeiro momento a palavra para minha colega Angeline, que vai fazer essa introdução geral, vai trazer alguns conceitos bem importantes, e ao final eu vou trazer essa parte da adequação de contratos à LGPD. Então, passo a palavra para minha colega Angeline. Oi, pessoal, tudo bem? Então, meu nome é Angeline, vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a nossa intenção hoje, gente, é conversar de uma forma um pouco mais prática com vocês sobre o que de fato é necessário para que eu esteja adequado à LGPD. Porque passado esses últimos 2 anos aí de vigência da lei, as lives, enfim, os encontros que falam sobre a LGPD, muitas vezes eles acabam sendo um tanto quanto genéricos. Se fala que tudo é muito novo, se fala da complexidade, e tudo isso nós concordamos, né? Mas o que a gente veio aqui falar hoje é o que a lei de fato exige da minha empresa, o que eu preciso fazer, tá? E assim, eu já antecipo para vocês, pessoal, que muitas empresas elas já estavam parcialmente adequadas à LGPD quando da vigência da lei. E eu imagino que as empresas de vocês sejam exemplos disso. Por quê? Porque a LGPD ela traz como fundamento, um fundamento muito importante, a segurança da informação. O dever de preservar a confidencialidade, né, de trazer algumas salvaguardas aí para evitar ataques externos, compartilhamentos internos indevidos. Então, quem tem um modelo de negócio como o de vocês, que é natural, que é intrínseco à preocupação com a confidencialidade, com o intercâmbio de sistemas e conexões, vocês já têm uma visão para isso. Então, provavelmente, vocês já estejam aí 30%, 40% adequados à LGPD. Mas o diferencial é que a lei traz algumas obrigações bem específicas. Documentos obrigatórios, enfim, situações que não existiam e que a gente quer passar para que vocês saibam, opa, eu preciso tomar determinadas providências específicas para que eu esteja ok com a LGPD, tá? A primeira coisa, gente, é que assim, a LGPD, a gente tem que olhar ela como uma lei pró-inovação, uma lei necessária, né, que busca trazer maior transparência e empoderamento para o titular de dados, e nós, antes mesmo de sermos sócios e integrantes de pessoas jurídicas, nós somos pessoas físicas e sentimos, né, o impacto da falta de regulação. Então, é uma lei super necessária, ela é importante olhar com carinho para a LGPD e não como uma lei que, nossa, me trouxe obrigações, vai trancar o meu modelo de negócio. Isso não é verdade, tá? Ela vem para obrigar a empresa a ter maior mapeamento das atividades de compartilhamento, ter formas de prestar contas para o titular,
para a NPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e principalmente, gente, para mudar a cultura a nível sociedade, né? Esse é o olhar primário da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, só para a gente estar na mesma página, né, pessoal? Porque, assim como tem pessoas aqui que já devem ter assistido muitas palestras e lives de LGPD, tem algumas pessoas aqui que podem estar no nosso primeiro encontro. Então, para a gente partir da mesma página. O que são dados pessoais, né? A LGPD, como eu falei, ela protege a pessoa física, né? Os dados da pessoa natural. Dados de pessoa jurídica não são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. Só que dados pessoais transcendem o nome, o CPF, o endereço. Hoje em dia, no mundo hiperconectado que nós estamos, são muitas as informações que são relativas a uma pessoa identificada ou que permitem identificar alguém. E esse é o conceito do dado pessoal. Então, a gente tem aqui CPF, sim, mas número de celular, os cookies. Os cookies nos dão um padrão de comportamento de navegação. É possível traçar perfil a partir disso. Então, ele é um dado pessoal super importante, né? Cartão de crédito, IP, geolocalização, os dados pessoais sensíveis, que são aqueles que a legislação dá uma proteção a mais diante da sua complexidade, da sua sensibilidade. E aqui eu trago, por exemplo, os dados biométricos. Bom, a gente participou disso, daqueles aplicativos de celular. Ai, como é que eu vou ficar daqui a 50 anos? Daí escaneava o nosso rosto, dava a nossa versão mais velha, enrugada. Bom, aquele aplicativo ficou com a minha biometria, né? E assim, quando a gente perde um cartão de crédito, a gente consegue trocar senha, mas trocar nossa biometria, trocar nossa digital é inviável. Então, é por isso que a lei traz uma proteção a mais para aquelas e algumas obrigações para além para essas empresas que tratam os dados pessoais sensíveis, tá? Bom, mas então, o que significa estar adequado à LGPD? A primeira obrigação, gente, e assim, a mais importante das obrigações da LGPD é que ela traz um artigo que obriga que toda pessoa jurídica, pública ou privada, seja ela controladora ou operadora, e depois a gente vai ver o que é isso, mas qualquer PJ precisa ter um documento formal que monitore, que arrole, que liste todas as atividades de tratamento da sua empresa. E isso é desde o momento que é entregue à secretária para tirar uma cópia até o momento do descarte. Ele é do início ao fim do trânsito do dado pessoal, desde que chega pelo nosso cliente até o momento em que, por finalização de um contrato ou por término da relação, ele se esvai do nosso banco de dados. Tá? Então, assim, esse documento formal, ele é feito através de um mapeamento. E isso, assim, cada advogado, consultor, profissional da tecnologia da informação acaba tendo uma metodologia, mas o fato é que é necessário, para fazer esse documento, falar com as pessoas, com cada um dos responsáveis dos setores, para entender rotinas, porque a gente não está acostumado, pessoal, a entender em que momento a gente toca no dado pessoal. Isso está escondido na normalidade das nossas rotinas. Então, essa entrevista, esse mapeamento para fazer esse documento obrigatório da LGPD é muito importante. Tá? Um outro ponto, que é um documento fundamental numa adequação à LGPD, é a nossa política de privacidade. A política de privacidade nada mais é do que o manifesto público da empresa, que vai preferencialmente divulgado no seu aplicativo, no seu site, e que divulga, explica, traz transparência sobre o tratamento de dados que acontece naquela empresa. Se eu quero me relacionar
se eu quero fazer um negócio com o BVK Advogados, eu preciso saber que se eu for lá no site dele, eu vou encontrar na política de privacidade as informações que eu preciso sobre como são tratados os dados pessoais lá. Isso tem que ser feito de um jeito fácil, de um jeito transparente, de um jeito que permita, de fato, o titular entender o que é feito lá. Então, esse também é um documento fundamental da adequação à LGPD. Uma outra obrigação, pessoal, que é fundamental é a criação de um canal oficial para que os titulares consigam se comunicar com as empresas para exercer os seus direitos, tá? Eu falei no início que a LGPD traz um empoderamento para o titular de dados, e isso é uma verdade máxima, porque o que acontece? Antes, até existiam algumas legislações esparsas que tratavam sobre dados, mas não existiam direitos específicos do titular de dados, e agora existem, e são vários, né? Eu destaquei ali em amarelo aqueles que são mais importantes, assim, para o nosso dia a dia, que é o direito do acesso aos dados. Quais são os dados, né? Vamos lá, SoftSul, quais são os dados que vocês tratam da minha pessoa aí? Para que vocês, qual é a finalidade? Com quem que vocês compartilham? Por quanto tempo esses dados permanecem aí com vocês, né? Então, assim, esse direito à informação, ele é exercido através desse canal obrigatório. Então, não apenas o canal é obrigatório, como o monitoramento desse canal também deve existir, porque as respostas ao titular de dados, elas devem ser feitas de forma rápida. Antigamente, lá, o nosso Código de Defesa do Consumidor, que é uma legislação bem parecida tem muitos fundamentos, né, parecidos com a LGPD, ela trouxe a obrigatoriedade de ter um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor, para melhorar, para direcionar o atendimento. E é a mesma proposta da LGPD. Eu preciso facilmente chegar à informação sobre a manipulação dos meus dados, tá? Uma outra questão que é fundamental, que é uma parte importantíssima do processo de implantação, é estabelecer normas internas, normas e procedimentos internos que garantam a segurança da informação e as boas práticas, né? A LGPD fala muito em boas práticas. Essas normas internas, pessoal, elas são direcionadas aos nossos funcionários. Eu preciso ter regras claras, né? Eu tenho como evitar absolutamente que um funcionário meu descumpra as regras e cause, por exemplo, leve um banco de dados junto com ele, em caso de demissão, ou que vaze uma informação. Tá aí o exemplo clássico da situação da Clara Castanho. É óbvio que aquele hospital tinha uma LGPD de qualidade, mas eu não tenho como evitar o fator humano de propagar uma informação que não podia. Mas eu tenho, em minha defesa, uma série de normas, o termo de adesão dos meus funcionários, dando ciência, que leram essas normas, que compreendem a extensão delas, que eu tive o ânimo, os fundamentos preventivos dentro da minha empresa para tentar evitar o vazamento da informação. Então, esse nicho, né, essa normatização interna da empresa, ela é muito importante. E daí, gente, não é só ter um bando de papel falando que tem que ser feito ou que tem que ser deixado de fazer. A LGPD, como eu falei para vocês, o pilar é a mudança cultural. Então, não basta ter as normas, também é importante ter provas de procedimentos que estimulem a cultura dentro da empresa. Vamos lá, cada vez que um novo funcionário entra, que tenha um momento de onboarding onde se fala sobre LGPD para ele, que se tenha uns e-mails circulares que relembrem as normas, que falem sobre a LGPD, que falem sobre confidencialidade, sobre a nossa política de privacidade. Tivemos uma atualização da nossa política. Enfim, eu preciso manter isso vivo, eternamente vivo dentro da minha empresa. Até porque aquela obrigação que eu falei para vocês de manter as atividades listadas em um documento oficial, ela é para toda a vida da empresa. Então, eu vou ter que também ter uma pessoa responsável por fomentar isso,
né? E outras, eu trago aqui alguns exemplos do que essas políticas trazem, mas assim, de forma bem sintético, tá? Mas é restrição de acesso de dados para quem não precisa. Por exemplo, entrou aqui no BVK uma demanda que é uma análise contratual de LGPD. Bom, eu tenho um colega aqui que trabalha com inventários. Eu não preciso compartilhar esse documento com o meu colega que não trabalha com aquilo. Eu preciso que aquilo venha direto a mim. Então, a rede interna do BVK, ela tem que ter compartimentos. A informação ela tem que chegar só para aquela pessoa que precisa estritamente dela. Então, esse é um exemplo de norma interna. Treinamentos com a equipe, né? Procedimentos de, como volto a falar, de periodicidade de fomento de cultura de proteção de dados, a parte de segurança da informação, né? O que a empresa conta para se defender de ataques externos? É o VPN, firewalls, enfim, vocês vão saber melhor do que eu dizer quais são as N ferramentas que se tem para se proteger de ataques externos, mas isso é fundamental, não basta cuidar, né, da nossa casa internamente, ter normas e não ter uma sofisticação e segurança da informação, ainda que mínima, né? Bom, nomeação de um encarregado para que possa desempenhar de forma adequada os papéis que a LGPD atribui, que é essa manutenção de abastecimento do que se chama de matriz de fluxo, que é esse documento formal que eu disse para vocês, mas também que essa pessoa possa desenvolver alguns documentos que são obrigatórios pela legislação, que é o teste de legítimo interesse e o relatório de impacto. Como nosso tempo é curtinho, não vou conseguir adentrar, né, na explicação desses documentos, mas se alguém depois ficar com alguma dúvida, vai ficar o nosso contato, vamos aprofundar um pouquinho mais essas explicações. E também, gente, isso é muito forte na LGPD. A gente tem que entender o começo da atividade de tratamento de dados, mas a gente também tem que ter uma perspectiva de fim. A gente não pode armazenar de eterno as informações das pessoas dentro da nossa empresa. Então, políticas sobre tempo de armazenamento e depois de formas de descarte também são muito importantes, tá? Isso tudo é uma regulamentação preventiva, que é fundamental. Bom, uma das coisas, deu um delayzinho aí, uma das coisas que a LGPD trouxe é o convite às pessoas jurídicas fazerem releituras dos seus procedimentos, porque muitas vezes a gente coleta dados pessoais que são desnecessários, que a gente coleta e na prática não usa, né? A LGPD vem com o slogan do menos é mais. Então, no momento que tu faz um mapeamento e entende o teu trabalho com dados pessoais, tu também percebe, poxa, mas por que eu estou perguntando aqui a filiação dessa pessoa para mandar um orçamento? Eu preciso do nome, do telefone e do e-mail e nada mais. Então, assim, para que eu tenha um tratamento de dados ok com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, eu preciso verificar se ele está respeitando os princípios da lei, que na sequência a gente vai falar, e, em especial, os princípios da finalidade, da adequação e da necessidade. E nessa releitura, eu consigo fazer uma limpa nos meus procedimentos. E além de fazer esse checklist dos princípios e ver se o meu tratamento está obedecendo a todos eles, eu também preciso usar uma das 10 bases legais que a legislação traz para justificar esse tratamento de dados. Pode passar. E daí, gente, já me encaminhando aqui para o final da minha fala, eu chamo muita atenção para esse slide. Isso é uma parte muito importante da LGPD, porque o que acontece? Diferente de uma legislação como é a trabalhista ou a legislação civil, a LGPD ela não diz exatamente o que tem que ser feito. Ela não diz que o intervalo intra-jornada precisa ser de X horas. Ela traz elementos principiológicos. Então, ou seja, o método que tu vai usar não me interessa. Tu usa o que tu quiser, mas tu precisa, neste método, atingir
a todos esses princípios. E quando eu coloco ali que a base de governança de dados dentro de uma empresa são esses princípios, é a pura realidade. A cada tratamento de dados, então, eu preciso ter um propósito legítimo, né? Um propósito lícito, um propósito específico, não pode ser geral, eu vou coletar esses dados pessoais e depois eu vou entender o que eu vou fazer com eles. Não. Nos documentos que eu divulgo a finalidade da minha coleta para aquele determinado tratamento, eu preciso ser bem específico. Ou, caso contrário, eu estou contra a legislação. Preciso que essa finalidade seja informada, né? Transparência ao titular. Como é que eu faço isso? Minha política de privacidade, informada, clara, transparente, né? Princípio da adequação. Eu tenho que fazer aquilo que eu estou falando que eu vou fazer. Tem que estar adequado, né? A necessidade, o mínimo necessário de dados pessoais. Eu não tenho que coletar aquilo que eu não vou usar. Princípio do livre acesso. Volto ao canal de comunicação do titular de dados com a empresa. É o livre acesso ao que vocês estão fazendo com os meus dados pessoais. Eu preciso saber, eu preciso ter controle com quem que vocês estão compartilhando. Né? Daqui a pouco eu quero exercer o meu direito processual de uma indenização, por exemplo, e eu preciso saber quem é que está de posse desses meus dados. Hoje, se a gente for parar para pensar, a gente não sabe exatamente quem possui os nossos dados, né? Daí, outro princípio, qualidade dos dados, os dados corretos, atualizados, né? Princípio da transparência, né? O titular tem que ser a pessoa mais bem informada dessa relação. Princípio da segurança da informação, da prevenção, da não discriminação. Hoje em dia, quando a gente fala em dados pessoais, cujos bancos de dados nos remetem a uma decisão automatizada. Por exemplo, eu entro no meu Nubank e eu tenho lá 20 mil reais de empréstimo pré-aprovado. Mas se vamos, por exemplo, que a Dani entre no Nubank dela, ela está com 5 mil reais pré-aprovado. Bom, mas com base em que vocês estão chegando a esses valores? Eu preciso ter o direito de auditoria sobre as decisões que são tomadas de forma automática com base em informações minhas. Eu não posso ser discriminada por, eventualmente, um boleto lá da Renner de 10 anos atrás que eu não paguei. Está atualizado isso? Vocês estão tomando decisões com base na minha realidade hoje ou no boleto de 10 anos atrás que eu deixei de pagar? Né? E a gente sabe que na nossa sociedade da informação são muitas as decisões que são tomadas com base em informações que a gente nem sabe. Então, hoje eu tenho esse direito de buscar, né, maiores informações. E um princípio que é fundamental, a responsabilização daqueles que não estão cuidando dos dados como deveriam, não estão trabalhando com os dados, respeitando esse arrolamento de deveres, e a possibilidade de prestar contas. E daí vem, né, se une, esses princípios, eles estão unidos com todos os pontos que eu falei para vocês. Como é que eu vou prestar contas? Com base nesses documentos que mostram que eu tenho gestão, que está na palma da minha mão, o que é feito com os dados dentro da minha empresa, com quem é compartilhado, né? E daí agora, como a gente vai falar nesse segundo momento, dos cuidados com o compartilhamento de dados com os nossos parceiros, que isso também é um ponto muito importante que a LGPD trouxe uma necessidade de regulamentação, tá? E por fim, para finalizar essa minha parte, não basta que se tenha todos os princípios cumpridos na hora do tratamento de dados pessoais. Eu também preciso, naquele meu documento obrigatório, que eu chamo de matriz de fluxo, tá? E tem outros nomes também, mas é mais corriqueiramente conhecida como matriz de fluxo de dados. Lá eu preciso, para cada uma das minhas atividades, dos meus momentos de contato com dado pessoal, seja para na hora da coleta, na hora da transmissão interna, compartilhamento externo, descarte, cópia, enfim, tu teve contato com dado pessoal, tu já está em tratamento. Eu preciso atribuir uma base legal que justifique cada um desses tratamentos. E daí, gente, a gente tem essa lista que eu também
fiz o destaque em amarelo das bases legais que são as mais utilizadas pelas empresas, tá? E digo para vocês, a gente tem uma falsa impressão de que precisa de consentimento para trabalhar com dados pessoais. Consentimento é só uma das 10 bases legais e não existe hierarquia entre elas. A única questão é que o consentimento, para ele ser válido, ele precisa ser escrito, específico, né? Existe um formato de documento para ele ser considerado válido e ele pode ser revogado a qualquer tempo. Então, eu busco outras bases legais que são mais sólidas, digamos assim, que eu não vou correr o risco da revogação. E aqui eu tenho uns exemplos que mostram o quanto é livre a nossa possibilidade de trabalhar com dados pessoais com base nessas autorizações que a lei nos dá. Por exemplo, a base legal de execução de um contrato. Se um cliente, né, nos contrata para o desenvolvimento de um software que eu preciso, que ele vai me passar o banco de dados dele para eu fazer a migração, enfim, eu vou ter contato minimamente com os dados pessoais dos funcionários desses clientes. Bom, eu estou executando o contrato, né? Eu preciso de acesso a isso para poder cumprir aquilo que tu está me contratando. Ou, por exemplo, quando um funcionário chega na nossa empresa e dado pessoal, gente, daí a doutora Daniela vai falar um pouquinho melhor, mas assim, a gente tem sempre os dados pessoais dos nossos funcionários sobre a nossa responsabilidade. E quando chega um funcionário novo no processo de admissão, eu peço uma série de documentos para o e-social. Título de eleitor, para que eu preciso do número do título de eleitor? Ah, é necessário? Tu não falou, Angeline, há pouco, que menos é mais? Bom, gente, mas daí eu nem questiono, porque é uma obrigação legal. O e-social me obriga a preencher essa informação. Então, tá ali, eu tenho uma base legal, tô dentro da lei. Outro exemplo. Fiz vamos lá, um exemplo do funcionário. O funcionário pediu demissão, saiu e me mandou uma mensagem pelo canal específico de proteção de dados que gostaria que eu excluísse os dados dele do meu sistema. Não, existe a possibilidade latente de um ajuizamento de uma reclamatória trabalhista, por exemplo. Então, eu vou manter os seus dados no meu banco, porque eu tenho ali, ó, gente, item 6, a base legal que para exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, eu posso manter esses dados comigo. Check. Tem uma base legal para justificar. Vocês entendem o que eu digo? Nessas bases legais, eu sempre vou precisar de uma para que o meu tratamento esteja ok. Caso contrário, mesmo se eu estiver cumprindo os princípios, se eu não tiver uma base legal que justifique esse tratamento, eu estarei contrariando a LGPD. Tá? Bom, então, assim, foi um resumão mesmo do que é necessário para uma implantação, tá? E agora eu passo a palavra para a doutora Daniela, que vai falar sobre uma situação que é extremamente importante. Os contratos com quem a gente compartilha dados pessoais, eles recebem uma atenção especial da LGPD. Tá bem? Obrigada. Bom, pessoal, como a Angeline falou, uma das partes mais importantes aí da adequação das empresas à Lei Geral de Proteção de Dados é a adequação dos contratos à lei. Hoje, uma empresa ela tem funcionários, ela tem fornecedores, ela tem clientes, e essas relações elas são regidas geralmente, né, quase sempre por um contrato. E esses contratos, eles envolvem, muitas vezes, a transmissão e o tratamento de dados pessoais. Então, é importante que agora, com essa lei, que ainda, né, vamos dizer que é recente, esses contratos eles sejam adequados conforme a lei para que as empresas estejam tratando aí esses dados de forma lícita, de forma adequada. E para cada tipo de relação, é importante que as empresas entendam onde que elas estão inseridas, né? Hoje a lei ela traz dois tipos de agentes de tratamento, que são o controlador e o operador. E a depender do tipo de operação, uma empresa ela pode configurar como controlador ou como operadora. Então, é importante que vocês tenham em mente esses conceitos para entender onde se encaixam em cada tipo de contrato, em cada tipo de operação,
porque as obrigações que estão previstas na lei, elas vão variar, né, conforme aí a situação que tu vai te encaixar, a depender do agente de tratamento. Então, assim, a lei, ela traz o conceito de controlador como sendo aquela pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem compete tomar as decisões com relação ao tratamento de dados. Ou seja, a diferença aqui do controlador e do operador é esse poder decisório. E o poder decisório com relação a quê? Com relação a quais dados vão ser coletados, com quem eles vão ser compartilhados, para qual finalidade eles vão ser utilizados. Quem vai decidir isso, quem vai ter esse poder de decisão é o controlador. Já esse operador, ele vai realizar o tratamento desses dados pessoais a pedido do controlador, seguindo as ordens desse controlador. Então, aí a grande diferença entre os dois é esse poder de decisão. E como eu falei antes, esse controlador, ele pode ser em algumas operações controlador, mas ele pode ser operador em outras. Por exemplo, uma empresa, ela é considerada como controladora com relação aos dados pessoais de seus funcionários. Mas, por exemplo, um parceiro me contrata aí para eu fazer um serviço de armazenamento em nuvem, por exemplo. Esses dados vão ser armazenados nesse serviço que eu estou prestando, nessa nuvem. Eu vou ser a operadora, porque eu vou agir, esses dados eu não vou poder utilizar para outro fim, senão para os quais essa empresa me contratou. Eu não vou poder utilizar para mais nada. Então, quem vai ter esse poder de decidir a finalidade para quais esses dados vão ser utilizados é essa empresa que me contratou. Eu vou ser somente a operadora. Então, essa é a grande diferença e é importante a gente ver onde que nós estamos inseridos, tá? Porque as obrigações e as responsabilidades também são diferentes. Por exemplo, esse controlador que vai ter a obrigação aí de prestar para o titular dos dados pessoais, eventualmente, se ele quiser alguma retificação, se ele quiser eliminação de dados excessivos, por exemplo, ele vai fazer geralmente esse pedido para o controlador, tá? Outra questão assim que eu acho importante trazer para vocês é a questão das responsabilidades na LGPD. Hoje a lei ela traz que eventuais danos causados pelo tratamento irregular de dados pessoais, o controlador e o operador vão responder, tá? Mas o operador ele vai responder solidariamente com o controlador quando ficar demonstrado que ele agiu em desconformidade com as normas da Lei Geral de Proteção de Dados ou quando ficar demonstrado que ele não seguiu as orientações lícitas que foram dadas por esse controlador. Então, aí vejam a importância da gente ter isso bem delimitado num contrato, né? Porque como que depois tu vai ser penalizado, vamos dizer assim, né, pela NPD, ou tu vai sofrer uma ação indenizatória, como que tu vai comprovar que a tua empresa estava adequada? Que tu, na condição de operador, estava seguindo essas orientações lícitas do controlador, se não por um contrato, se não estando tudo documentado? Né? Então, aí fica a importância do contrato. E aqui, na sequência, a gente vai trazer algumas cláusulas contratuais que nós consideramos como sendo importantes para constar nessa adequação dos contratos. E aí vocês vão ver que muitas são mais importantes se a empresa constar como controladora ou se a empresa constar como operadora, porque isso vai servir para eximir a empresa de eventual responsabilidade ou até minorar a responsabilidade. Então, a gente trouxe 6 cláusulas aqui, claro que tem mais, né? Tudo vai variar conforme o negócio, conforme a relação que nós estamos tratando, mas a gente trouxe 6 aqui que nós achamos muito importante que constem, e vocês vão ver que sempre constam em bons contratos aí que tratam do compartilhamento de dados. A primeira que a gente trouxe aqui, a responsabilidade pela segurança da informação com previsão de regresso. Essa cláusula é muito importante quando a empresa consta como controlador. Eu vou compartilhar esses dados com essa empresa, que vai ser a operadora, né? E eu vou ter que me assegurar que essa empresa ela vai tratar esses dados e ela vai tomar todas as medidas de segurança para que não aconteça nenhum tipo de vazamento ou tratamento irregular desses dados. Então, eu posso estabelecer nesse contrato que ela vai estabelecer várias medidas, até como a Angeline falou ali, né, de ter, agora me fugiu o nome, dos programas de antivírus, enfim, essas informações vão ser compartilhadas somente com um grupo específico de funcionários, não vai ser compartilhadas né, com outras pessoas, senão aquelas autorizadas, tudo isso para garantir que esses dados vão ser tratados de forma segura. E a questão do direito de regresso. Como eu falei ali para vocês antes, o operador ele vai ser responsabilizado quando ficar demonstrado que ele não seguiu as orientações lícitas que foram dadas pelo controlador.
Se eu tiver essa previsão, embora ela já esteja prevista na lei, é importante que essa previsão também conste no contrato, porque se ficar demonstrado depois, eu como controlador, eu for responsabilizado e ficar comprovado que esse operador ele não seguiu as instruções que eu passei, eu vou poder cobrar dele essa responsabilidade numa ação de regresso. Então, é importante constar isso no contrato, tá? Eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bastante. Por exemplo, assim, quando um cliente contrata uma empresa de software para desenvolver um sistema específico, nós, empresas de desenvolvimento de software, somos os operadores. Então, para nós, é importante ter esse contrato para ter certeza, para a gente ter um guia, né? Ó, esse aqui é o contrato, tu me mandou fazer isso, tá aqui a prova de que eu fiz exatamente isso. Check, a minha responsabilidade em caso de algum problema vai estar excluída, tá? Agora, por exemplo, essa mesma empresa de software, ela comumente acaba contratando outras empresas que fazem essas trilhas de auditoria, que tentam acessar o sistema para verificar vulnerabilidades, enfim. Nessas situações em que eventualmente vai se expor algum dado pessoal, nós somos os controladores e essa empresa que vai fazer esses testes nos nossos sistemas são os operadores. Então, a gente precisa que o nosso parceiro tenha essa ordem regulamentada, né? Porque eu, controlador, vou sempre responder perante o titular. Sempre. A diferença é se eu vou ter um contrato que vai me permitir cobrar do meu parceiro ou eu não vou ter. E daí, se eu não tiver, eu não tenho de quem cobrar depois, ou vai ser muito mais difícil, né? Eu preciso trazer uma série de produção probatória que um contrato por si só extinguiria a necessidade, né? Daí vejam a importância disso. E só para finalizar, o mercado tem se autorregulado muito nesse sentido, porque as grandes empresas elas estão procurando parceiros que estejam adequados à LGPD, justamente pelo tamanho do risco de escolher mal um operador, um parceiro que não esteja, né, nesse mesmo nível de preocupação de segurança da informação. Pessoal, outra cláusula importante, principalmente se a empresa for controladora, a limitação da finalidade do tratamento dos dados pessoais compartilhados e vedação de uso para fins diversos. Eu vou ter que especificar nesse contrato para qual finalidade exatamente que esses dados vão poder ser tratados. Esse operador ele não vai poder utilizar esses dados para qualquer outro fim, senão aquele que eu estabeleci no contrato. Muitas vezes a gente vê a presença de cláusulas mais genéricas, assim, que não especificam exatamente a finalidade. E é interessante a gente sempre trazer tudo muito bem delimitado, muito especificado nesse contrato para evitar qualquer uso indevido ou que esse operador utilize para qualquer outro fim, senão exatamente aquele que foi negociado, que foi estabelecido entre as partes. Exclusão dos dados após o término do contrato entre controlador e operador. É importante também constar o que vai ser feito, né, ao final dessa relação. Num contrato, geralmente está previsto aí as hipóteses de rescisão, né? Eu posso rescindir aí com 30 dias de antecedência, vou te encaminhar uma notificação. Bom, mas se esse contrato está, né, prevendo aí que haverá o tratamento de dados, o que vão ser feito com esses dados que foram fornecidos para o operador ao final da nossa relação? É importante que conste que ou esses dados vão ser eliminados, né, pelo operador, ou que o operador vai encaminhar de volta esses dados para o controlador, mas é muito importante que esteja prevista a finalidade, o que será feito com esses dados, né, ao final da relação contratual. Então, isso é fundamental. Anuência formal para subcontratação, até dentro do que a Angeline falou. Muitas vezes esse operador ele vai contratar outras empresas, né? Esse negócio em específico que foi contratado vai exigir a contratação de terceiros daqui a pouco, e esses terceiros vão ter acesso a esses dados que o controlador compartilhou. Pô, mas e como que esse controlador, que como a Angeline falou, é sempre o responsável, vai se assegurar que aquela empresa lá na ponta, ela também está adequada à LGPD, ela também está adotando todas as medidas de segurança. Então é importante constar, olha, esse operador ele vai poder vai poder subcontratar uma outra empresa? Sim, mas mediante a minha concordância como controlador. Eu vou ter que saber que empresa é essa, quais os dados que vão ser compartilhados com ela e por que vão ser compartilhados com ela, né? Justamente porque eu aí, como responsável, que você sempre é responsabilizado, eu preciso evitar e mitigar os riscos, né?
e inclusive nessa mesma cláusula colocar que, ok, operador, ok, tu subcontratar, mas se as tuas pessoas que tu escolheu, né, tiverem algum problema, vazarem alguma informação ou não tomarem os cuidados necessários, é tu que vai ter que se responsabilizar por elas, porque, né, tu é o parceiro que eu escolhi, não elas. Então isso também pode estar no contrato. Tudo isso vai ser assim conforme a negociação das partes, e tudo vai depender também do porte da empresa, o que a empresa consegue cumprir, né? Tudo vai depender muito do negócio. Então é importante a gente fazer sempre esses contratos bem customizados, né, para cada tipo de negócio, para cada tipo de operação, para que realmente as obrigações que tratem ali dos dados pessoais, elas possam ser cumpridas por ambas as empresas, né? E por fim, aqui a declaração de licitude na coleta do dado tratado. Aqui é importante essa cláusula para o operador, tá? Por quê? Porque, por exemplo, esse dado que foi compartilhado comigo, eu na condição de operador pelo controlador, eu preciso me garantir que aquele dado ele foi coletado de uma forma lícita. Porque se esse dado lá pelo controlador não foi coletado de forma lícita, isso vai comprometer toda essa cadeia, né? Inclusive, pode respingar uma obrigação em mim. Então, é importante constar eu como operador que esses dados foram coletados de forma lícita, especialmente, né, quando há essa necessidade do consentimento, na verdade, que não houve nenhum vício no consentimento, tá? E, por fim, comprometimento de informação com a cadeia de tratamento. Aqui, vamos supor, por exemplo, que chegue uma solicitação do titular de dados para o controlador, pedindo a exclusão de um dado desnecessário ou a retificação de algum dado que estava incorreto. Se o controlador ele corrigir esses dados no banco de dados dele, mas não passar essa informação do titular para o operador, esse dado vai continuar errado ou vai continuar ali, né? Não vai ser excluído totalmente. Então, é importante que haja essa comunicação clara de todos esses agentes de tratamento e uma transparência entre eles, né? Para que realmente esses objetivos da lei eles sejam cumpridos e para evitar e realmente mitigar riscos, né? Porque hoje as penalidades da lei, como as empresas já têm conhecimento, são altas. Então a gente tem que estar adequado, a gente não tem mais saída, né? E essa parte contratual ela é muito importante porque é o dia a dia das empresas. Todo dia, né? Tem empresas que trabalham com dados pessoais todo dia. E se tudo estiver adequado, a empresa fizer todo esse processo de adequação, mas essa parte contratual acabar não ficando tão clara, e claro, aqui é importante a gente adequar o contrato, mas é importante a gente botar isso em prática, né? Não adianta só estar ali no papel se o controlador não está fiscalizando, né? Às vezes as operações do operador, ou se o operador não está agindo conforme o controlador estabeleceu lá no contrato, né? Tudo isso a gente tem que ter essa consciência de que, sim, as empresas precisam fazer essa adequação, a gente precisa, sim, entrar em contato com os nossos parceiros, fazer essa adequação nos limites aí no negócio, né? Realmente fazer parte de uma negociação para que ambas as empresas consigam cumprir e realmente colocar em prática, né? Não só colocar ali no papel, fazer um contrato bonito, mas isso realmente é importante cumprir aí, porque as penalidades estão aí e é isso realmente que as empresas precisam evitar. E hoje a gente trabalha com um contrato de várias empresas que chegam para a gente de forma muito genérica, no sentido, e as empresas acham que esse contrato está adequado porque tem uma cláusula lá escrita, as partes deverão tratar os dados pessoais observando a Lei Geral de Proteção de Dados. O meu contrato está adequado. Gente, é óbvio que precisa respeitar a LGPD. Para isso valer, não precisa estar dentro de um contrato, isso é lei federal. Essa cláusula não serve para nada. O que importa ter num contrato é o que não está na lei. É o backstage, é entender como é que tu vai se relacionar com o teu parceiro, quem é que vai indenizar quem, limites, tempo, né, política de descarte. É o que não está na lei, a tua relação particular com o teu parceiro de negócio. Se hoje vocês possuem contratos com cláusulas assim abertas, genéricas, digo para vocês, é a mesma coisa que nada, porque com a lei federal eu já consigo fazer cumprir, né? Eu consigo que a outra empresa, sim, ela precisa estar ok com a LGPD. Esse contrato não serve de nada. Então, assim, hoje as ações judiciais elas estão começando, tá? Mais na seara trabalhista do que na seara civil, mas elas estão começando.
E ali na frente, essas adequações que são feitas mais para o inglês ver, elas vão ter um impacto financeiro muito grande, porque a empresa tem a falsa impressão de que está protegida e não está. Esse processo de adequação LGPD que a gente trouxe aqui, gente, é assim, ó, super pormenorizado, tá? A gente tentou buscar uma coluna vertebral para vocês se guiarem, mas o projeto de LGPD não é uma receita de bolo. Ele é uma coisa extremamente personalizada. Ele precisa de pessoas dentro da empresa que verifiquem a importância disso e que todos os dias pensem em LGPD. Por exemplo, o nosso marketing que usa fotografias, que compartilha, né? Daqui a pouco eu fui numa live da SoftSul, tirei foto, eu e a Adri e a Dani, né? BVK Advogados e SoftSul, uma parceria. Beleza. Daqui a 2 anos, eu não faço mais parte do grupo do BVK e não dei uma autorização expressa para que essa foto esteja ainda nas redes sociais. Ai, mas que besteira! Mas é isso. Foto, imagem é um dado pessoal. Eu tenho que poder mandar uma mensagem para a SoftSul e a SoftSul saber exatamente com quem foi as pessoas que ela compartilhou essa foto. E eu pedi para ela ser excluída, né? Ou que a SoftSul, né, nesse caso, busque um consentimento específico e válido para manter essa foto. Futuramente, essas questões vão dar ensejo a uma série de ações, como foi com o Código de Defesa do Consumidor. Vai pegar, não vai pegar? Pegou, um monte de ações. Hoje a gente tem uma parcimônia nas decisões para não gerar a famosa indústria do dano moral, mas a LGPD, a gente não sabe como vai se comportar a jurisprudência nesse primeiro momento, né? Então, por isso que essas dicas que a gente selecionou para vocês, elas são muito importantes, e a sabedoria do dono da empresa em verificar se de fato existe uma personalização. Tá bem, gente? Era isso, muito obrigada. Obrigada, meninas. Excelente a palestra, muito boa. Já vou perguntando aqui, posso deixar a nossa foto lá na nossa, senão eu já quero... Isso aí! Pode deixar, por favor, é um prazer. Então, no nosso chat, não entraram perguntas. Se o pessoal quiser agora abrir os microfones, fazer a pergunta de voz, né? Enquanto o pessoal aí vai pensando nas informações que vocês trouxeram aí, eu fiquei até com uma dúvida que eu gostaria de perguntar para vocês, até uma coisa mais pessoal minha, mas de repente, né? É uma coisa que quase todo mundo tem em casa, por exemplo, um serviço de TV a cabo, né? E essa empresa, eu certamente comercializa meus dados, porque a gente acaba recebendo telemarketing e coisas, né? Ou até da própria empresa, né? Oferecendo outras coisas. Eu posso ligar para essa empresa e dizer, olha, eu quero que meus dados sejam usados exclusivamente para me passar informações sobre a minha assinatura com vocês e mais nada. Eu posso fazer isso? Pode, mas eu te digo mais. É importante que tu faça meios de prova, que tu escreva isso num WhatsApp, que tu peça o protocolo dessa ligação e que tu questione. Vai naquele materialzinho ali que a gente passou para vocês, tem os direitos dos titulares. Questiona. O que vocês fazem com meus dados? Com quem que vocês estão compartilhando atualmente? Se imune de provas, né? Com base em qual é a base legal sob a qual tu está tratando os meus dados pessoais? Execução de contrato. Sobre qual base legal tu está comercializando os meus dados? Não tem nenhuma. Ou seja, ilícito. Tu pode pedir, então, para que pare, né, nesse contato. E se ele for recorrente, já começa a criar uma situação passível de indenização. A gente tem que fazer isso nessas propagandas que chegam, Oi Fibra, cartão de todos. Isso aí é uma discrepância total com a LGPD. Então, a gente tem que exercer os nossos direitos de titulares para buscar esses elementos e é no bolso que vai pesar. Infelizmente. Sim.
né? Então, assim, Eu tá muito espalhado os nossos dados. O nosso INSS, pessoal. Quando alguém se aposenta, é mais fácil ficar sabendo pelos bancos que vão ligar oferecendo crédito consignado do que às vezes pelo teu advogado. E assim, ó, não é só o vazamento do dado do banco de dados do INSS, é o vazamento da atualização, porque se muda e tu se aposenta, eles já estão ligando. Isso é seríssimo. Então a gente precisa se movimentar nesse sentido para que a nível de sociedade as empresas percebam que é preciso evoluir. Né? A gente ainda está muito começando. Enquanto não tiver uma mobilização coletiva, as empresas vão continuar trabalhando dessa forma. Se vocês quiserem parar de compartilhar a tela aqui para ficar maiorzinho para nós, Sim, vocês. a gente tá tentando. Mas assim, eu vejo que a gente está muito longe ainda de conseguir isso, né? Porque esse próprio exemplo que tu deu, conheço pessoas que nem tinham recebido do INSS ainda a informação que saiu a aposentadoria e já tinham empresas oferecendo empréstimo, né, para ser descontado. Mas sabe, Adri, que eu não acho que está tão longe assim. Vou te dizer por quê. Por 2 pontos maiores, tá? O primeiro ponto é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados agora ela ganhou corpo, ela virou uma autarquia e com isso ela vai ter mais independência para fiscalizar e autuar. Ela ainda estava em processo de criação. Hoje ela já está vigente. E a ANPD está em constante contato com a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e eles vão usar as estruturas dos PROCONs que estão espalhados pelos municípios do Brasil inteiro para fazer fiscalização de LGPD. Então, a gente não está tão longe, isso vai se aproximar cada vez mais da gente. E daí vai ter que ter... Vou usar essa palavra porque não há outra melhor. A NPD vai ter que ter culhões de daqui a pouco multar a própria INSS, entendeu? Para que de fato seja algo real e não faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? É importante para a consolidação da autarquia demonstrar essa independência através de atos. Sim. Aqui, por exemplo, a gente fica pensando, tentando linkar, né, todas essas informações com as coisas do nosso dia a dia, assim, a gente tem muitas dúvidas, eu acredito que as próprias empresas ainda tenham muitas dúvidas, né, e ainda não, talvez, como ainda não aconteceram tantos casos, mas eu acredito, como tu falou, vão começar a acontecer, né, porque logo, logo as pessoas vão se ligar que podem, inclusive, serem ressarcidas e etc. E essas ações vão começar a aparecer, né? Então, assim, nós temos aqui, nós sempre tivemos esse compromisso de não repassar os dados, mesmo para parceiros, para, né? Mas, assim, aquilo que você falou com relação a quanto tempo eu posso guardar os dados. Porque quando a pessoa se inscreve ali na minha cláusula ali da inscrição, está escrito que eu vou guardar por tempo indefinido. Porque enquanto a entidade existir, eu posso estar te enviando uma informação. Olha, vou fazer um evento, olha, vai ter uma feira, olha, né? Então, assim, é difícil eu determinar um prazo para minha nós tem que determinar. Na realidade, por exemplo, assim, eu vou dizer na minha política de privacidade, olha, se tu assinou a minha news, eu vou, durante 5 anos, eu vou manter os teus dados. Se tu quiser que nesse tempo eu exclua, por favor, mande uma mensagem para lgpd@softsul.com.br. Ao final desses 5 anos, eu vou excluir. A LGPD proíbe a manutenção de dados sem justificativa por prazo indeterminado. Então, eu preciso, e também preciso dar forma às pessoas pedirem a exclusão. Sim, o e-mail de contato, tudo a gente tem, mas me chamou a atenção agora, casualmente, né? Que é uma das coisas que a gente acha, tá tudo certinho, tô colocando lá, tô informando e tal, mas tinha uma coisinha ali que não tava, por exemplo. Muito bom, achei assim, acho que a gente poderia ficar aqui falando horas de tantas coisas que tem para adequar. Eu acho que é um assunto ainda que tem muito para se debater, a questão da própria
da cibersegurança, que está muito ligada, né, à LGPD, porque por mais que eu cuide, por mais que eu tenha, eu estou ainda, né, à mercê de que eu possa ser invadida e alguém roubar os dados, por exemplo, né, porque a gente sabe que os ladrões, né, os invasores estão aí o tempo inteiro se atualizando, e por mais que a gente esteja sempre atualizando também, grandes empresas sofrem, imagina as pequenas, né, quanto sofrem com esse tipo de tentativa de invasão e até da própria invasão. Então, acho que a gente tem bastante coisa ainda pela frente para conversar, e a gente tem pano para outros acompanhes ainda. Uhum. Meninas, eu agradeço muito a participação de vocês, estamos chegando aqui ao final, né? Estou dando mais uma olhadinha que não entraram mais perguntas, né? O contato das meninas aí está à disposição, quem quiser mais alguma informação, entrar em contato com a BVK aí para fazer uma revisão dos seus contratos, né? Vocês vejam que temos excelentes especialistas aí para auxiliar vocês. A SoftSul agradece muito a parceria da BVK em mais uma edição do Acompanhe, agradece muito a participação de todos. E até amanhã, no mais tardar, no dia 16, a gente coloca lá a nossa live no nosso canal YouTube, para quem não conseguiu assistir, eu recomendo. Muito obrigada a todos. Obrigada. Valeu, Tchau, guria. pessoal.